Fala, meu povo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, é uma enorme satisfação mais uma vez com vocês através deste canal, Miguel Oliveira, Violões, Guitarras e Fé. Galera, conforme prometido, né, como diz aqui no Ceará, promessa é dívida. No último vídeo que vocês viram, né, a companhia do irmão Mardoni, nós tivemos a oportunidade de ministrar a canção do Metal Nobre, né, Louvai, e no finalzinho na apresentação, se vocês chegaram a assistir até o final do vídeo, a gente relatou que em um outro momento a gente iria bater um papo com vocês, né, falar um pouco sobre da história do Mardônio, né, do processo de conversão dele, enfim. E hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, né, a presença do irmão Mardônio mais uma vez, para nos auxiliar nesse projeto, nesse trabalho desse canal. E é isso aí. Mardônio, a princípio, quer falar alguma coisa com o público e tal? É sempre uma satisfação estar podendo participar novamente do canal. Espero com um pouco do que vai ser falado possa trazer algo para alguém, né, a respeito de Deus, para também que essas palavras possam chegar até alguém, que possa se sentir também tocados, ou até mesmo algo que for falado possa ser semelhante também para alguma pessoa. Legal. Galera, para eu não me perder, tá? Eu fiz aqui minhas anotações, né? Onde a gente vai seguir aqui um roteiro. E é isso aí. Então vamos começar, né? Bom, a princípio, galera, Mardônio, eu queria te perguntar, cara. Acho que é um detalhe que é interessante, né, para o público saber. Como é que era a vida do Mardônio sem ser irmão Mardônio? Ou seja, cara, porque assim, normalmente o pessoal comenta assim, cara, a galera quando vai para a igreja, normalmente antes de ser um cristão, né, poxa, a pessoa viveu, teve gente, cara, que sei lá, tem testemunho muito forte, né, poxa, tem gente que chega a assaltar na vida, tem gente que chega a se envolver com droga. Óbvio que necessariamente nem toda a conversão a Cristo, a pessoa também teve um passado tão difícil, tão obscuro, né? Enfim. Mas assim, cara, a tua história antes de conhecer a Cristo, como é que foi? De uma forma resumida e tal. Eu não passei por esse processo aí como foi o que você falou, né? Mas eu era um jovem muito tranquilo, muito calminho, né? Até porque a minha área foi sempre o esporte, eu tive sempre tutores que sempre me traziam palavras de disciplina para conviver tanto com a sociedade como propriamente como dentro de casa. Aí eu me regrava muito sobre isso aí, né, e cuidava muito do meu corpo, porque eu sei que era um instrumento do meu trabalho, uma parte do futebol. Então me cuidava muito e por conta disso eu abstia de muitas coisas, né? Que muitos amigos meus da época, muitos jovens, né, tinham, né, sair para balada, sair para festas, beber, né. Sim. Isso tudo fazia com que eu entendia que não era bom para o meu corpo, né, que no dia seguinte eu tinha que estar treinando, né, e isso ia acabar afetando dentro dos treinamentos e eu seria cobrado por isso. Então, por conta disso, e um pouco também do exemplo que eu tinha em casa, que não era muito bom, né, mas me fazia pensar assim, não quero para mim isso aqui, eu vou tomar outro rumo. E por conta disso, a minha parte antes de Cristo, ela foi um pouco tranquila, né? Foi tranquila nesse sentido de não me envolver muito com coisas erradas, né? Até mesmo porque o esporte, ele acabou me disciplinando dessa forma, a ter um cuidado com o meu corpo e praticamente também com a sequência da minha vida, até antes de conhecer a Cristo. Só uma curiosidade, tu falou aí do início de uma atividade esportiva, né, e tal. Só para o público, né, que ainda não sabe, mas tu foi atleta profissional de futebol. Isso. Não é isso? Pronto, viu? Para deixar bem claro. Só uma curiosidade, quantos anos tu começou esse processo, né, de chamar de seleção, né, em relação ao futebol? Como é que foi rapidamente isso aí? Só para curiosidade. Desde criança, né, 10, 8 anos já tinha essa paixão, né, a paixão pelo futebol, né? Uhum. E como a partir talvez dos 10 anos eu comecei a me agregar a escolinhas, né? Sim. Teve o time daqui do próprio Ceará Sporting Clube, que eu tive também nas categorias de base, bem antes, né? Há 12 anos. Uhum. Depois teve outra equipe também daqui que fazia parte do futebol cearense, que era o próprio Atlético Cearense. Uhum. Onde realmente eu tive um tutor que eu sou Nojosa, na época, final de Nojosa, que me ensinou muito, né? Ele pegava no meu pé no sentido como atleta, né? E também como pessoa, ele dizia, tem que ser assim,
porque mais na frente você vai ser não só um atleta, mas também um cidadão. E então essas pessoas, né, como ele, teve outros treinadores que eu tive, no próprio Ceará também, né, outros também, e de Goiânia também, quando eu estive por lá, falavam muito sobre isso, o cuidado do seu corpo para poder você render, né? E render, né, porque a vida de atleta profissional de futebol ela é muito curta, e se você realmente não se cuidar, você pode encurtar muito mais ainda esse processo. Então, eu acho que desde os 10 anos eu já tinha esse pensamento, né, já estava na mente de ser um atleta bem regrado mesmo, ter cuidado com o corpo e pensando sempre na frente como cidadão, né? Só um comentário, né, Mardoni falando dessa questão aqui de prática esportiva, né, do envolvimento dele com o futebol, a respeito da minha vida. Meu pai, ele não foi um cristão, confesso, né, eu vou dizer assim. Há quem diga, né, alguns conhecidos que um pouco antes do falecimento do meu pai já é falecido, ele veio a confessar, a aceitar a Cristo em sua vida, né? Bom, enfim, eu sempre digo que essas questões dessa natureza espiritual, né, tem algumas coisas que ficam mais com Deus. Mas por que eu citei isso aqui? Porque meu pai, mesmo não tendo sido um cristão praticante, né, ele era um cara que era muito envolvido com atividade física. Então, assim, é interessante como o esporte, ele realmente tem um potencial muito grande, muitas vezes, de livrar os jovens de drogas, de bebidas, de cigarro, né, e tal, esse tipo de coisa. Porque realmente a verdade é que o nosso corpo não foi feito, né, para ingerir, para consumir esse tipo de substância, né? A própria medicina está aí, né, falando, combatendo isso, dizendo que isso é maléfico à saúde, né, e tal. Tu falou isso aí, eu acabei lembrando também da adolescência, os amigos, né, gostavam muito de sair, eu gostava de estar no meio deles. Sim. Não fazendo o que eles estavam fazendo, né? Aí é engraçado que muitos dos meus amigos bebiam, ficava eu sóbrio no meio de um cara de bêbado. Aí depois eu me questionava, eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo uma noite, embora eu não esteja bebendo, mas eu estou perdendo uma noite de sono. Eu poderia estar em casa descansando, né, no meio do negócio desse aqui. Só sei como, mesmo você não tendo conhecimento da palavra de Deus, de Cristo, né? Mas eu já tinha um pensamento diferente, porque aquilo ali realmente me fazia mal, né, para a prática esportiva. Aí, quanto mais quando eu conhecesse a Cristo, né, aí já ia mudar muito mais. Né? Bom, gente, agora a gente vai passar para a segunda pergunta, né? Na verdade, aí talvez seja a janela mais importante desse bate-papo de hoje, né? Que é, cara, como é que foi esse processo de entrada na igreja? Que costumeiramente, né, a igreja evangélica, ela rotulou como conversão, né? Como é que foi esse processo de conversão? Onde que isso começou? Como tu falou que jogou em clubes? Foi aqui em Fortaleza mesmo? Foi fora? Como é que foi isso, né? É bem interessante. Quando eu conheci a Cristo, nessa época eu estava jogando pelo Ceará, eu estava nos juniores, né? A categoria de base. E eu comecei a conhecer o grupo Atletas de Cristo. Muito conhecido. Muito conhecido se eu não estou enganado, eu acho que foi o Alex de Ribeiro que foi o fundador. Se não foi, a galera pode comentar aí e trazer. Deixar os comentários aí, quem foi, né? Caso não tenha sido essa pessoa. Aí, era interessante porque, como eu estava no meio e nessa época a gente já treinava com os profissionais do Ceará, na época também. Aí tinha alguns jogadores que sempre estavam indo para o grupo dos Atletas de Cristo. Eu comecei a me interessar, não por causa de Cristo, mas porque atletas estavam indo para lá. Sim. Era atletas de todo tipo de esporte. Tinha galera do vôlei, tinha galera do judô, tinha galera do futsal. Era muita gente. Até então não sabia o que era. Um grupo de atletas de Cristo, mas não sabia. E na época, tu lembra onde eles se reuniam? Se reuniu no Colégio 7 de Setembro. Eu ainda não sei se ainda é lá ainda. Só um detalhe, viu, gente? 7 de Setembro a gente está falando da cidade de Fortaleza, no Ceará, tá? Você que é de outro estado aí que está assistindo. No Colégio 7 de Setembro, eles sempre se reuniam ali, todas as segundas-feiras. Aí, então, eu, na curiosidade de estar no meio dos atletas, né? Me senti também, eu sou um atleta, tem que estar no meio dos caras, né? Tá, mas só um detalhe que eu não captei aqui. Como é que tu descobriu isso? Foi algum colega que te falou? A galera mesmo do Ceará, né? Comentava, tipo... Vai ter uma reunião. A gente tinha um jogo no sábado pro Campeonato Cearense. Aí todo mundo concentrado e os meninos já falavam, né? Que estavam com a Bíblia, né? E lendo isso aqui. Segunda-feira tem reunião, né? Do grupo Atletas de Cristo e tal. Eu ficava... Tá. Os que comentavam, óbvio, já eram cristãos evangélicos e tal. Já. Aí eu
Aí, quem é que tá lá? Eu não perguntava, né, mas eu vi só os meninos conversando, né, não, vai estar lá falando de tal, né, vai estar na época, o menino frequentava, que era agora eu não me recordo o nome dele, que era também profissional do futsal. Aí eu, poxa, legal, sabe? Aí, qualquer dia eu vou lá, só para estar no meio, né? Não porque realmente queria conhecer a Cristo, não, mas só pelo meio, que tava todo mundo indo. O cara do futsal que tu falou é Manuel Tobias? Tobias, pronto. Lembrei o nome dele. Manuel Tobias. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se ele ainda é, mas ele era, acho que diácono na Assembleia de Deus Canaã, aqui em Fortaleza. Eu acho que é, se eu não me engano, viu, gente? Aí, um certo dia eu resolvi ir, né? Resolvi ir por uma segunda-feira. Eu fui, né? Um ambiente legal. Era um pastor Donizete, eu não me lembro o nome dele agora. Era em quadra lá ou era auditório? Era no auditório do Colégio 7 de Setembro. E as reuniões legais, né? Tinha o que na reunião? Só pregação? Tinha louvor também? Tinha um jovem que levava o violão e tocava esses louvores bem ritmados, bem animados. Em seguida o pastor Donizete trazia a palavra de Deus, né? Aí eu gostei. Primeira vez que eu fui, eu gostei. Achei bem interessante. E era na semana à noite? Na segunda-feira à noite. A partir das 7 horas, o grupo se reunia para ir até de 7 até as 9 da noite. E era bem, bem bacana. E uma dessas vezes foi, então, que eu tive um encontro com Cristo. Nesses encontros aleatórios. Então quer dizer que a tua conversão foi lá? Foi bem interessante, assim, impactante. Agora sim, só uma curiosidade que eu tenho, talvez quem está assistindo possa ter. O grupo Atletas de Cristo em si, ele é vinculado a uma igreja ou ele é aquilo que a gente chama de interdenominacional? Isso. Ele não tem vínculo com a igreja, né? Tanto que tinha vários jovens de denominações diferentes. Sim. Né? O pastor, até o próprio pastor Donizete, né? Porque ele também não levantava uma placa de igreja. Sim, legal. Era de igreja, mas queria que todo mundo se reunisse e tivesse com Cristo. O propósito maior, eu queria dizer, era Jesus mesmo, propagar mesmo o evangelho em si. Não era para poder levantar uma placa de uma dominação, uma igreja qualquer. Não. E era todo mundo bem. E você ia à vontade, você ia de shorts, você ia de sandália. Não tinha assim uma regra, assim, você tem que ir tal roupa, você não pode entrar, você até mesmo de bombeiro, né? E todo mundo ia tranquilo, né? Ficava bem à vontade, né? E a palavra era pregada e os louvores eram entoados e todo mundo se maravilhava com aquilo, foi bom. E numa segunda reunião, eu estava assistindo, já tinha até uma certa intimidade com algumas pessoas que eu já conhecia de clube, né? De próprio clube e também de se enfrentar com alguns. E uma certa vez, na hora da oração, eu estava com os olhos fechados e quando menos esperei, quando eu abri o olho, eu estava em cima do púlpito, lá na parte do auditório que era muito alto, né, bem alto mesmo. Sim. E eu não sei como eu cheguei até ali. Interessante. Eu me lembro que eu estava de olhos fechados, né, cabeça baixa e parece que eu estou vendo aqui a cena. E quando eu levanto o meu rosto, eu abro meus olhos, eu vejo a plateia toda lá embaixo. Incrível, foi interessante, sim. A palavra foi penetrante mesmo, era uma espada de 2 gumes mesmo. E a partir de então ali começou uma mudança, uma transformação, um conhecimento diferente do que eu até então tinha conhecido. E foi tremendo. Isso foi também no meados de, meu Deus, 97 para 98. Sim. Final da década de 90. E aí, depois tu ficou indo a essas reuniões do Atletas de Cristo? Eu continuei mais umas vezes, né? Até assim, me senti uma necessidade de congregar. De buscar realmente uma igreja. Um local então, era só um dia na semana, como eu falei na segunda-feira. Então, aí foi o processo da koinonia, né? De estar com comunhão com os irmãos, né? Pessoas e tal. E então foi aí onde eu conheci algumas igrejas, né? Aí foi aí onde eu conheci a Igreja Batista Regular, que era muito próxima de casa também. E foi bênção também, ali Deus falou comigo tremendamente. Né? Eu me lembro de um amigo
que quando eu me converti, que tu tinha lá, eu não lembro o nome dele, que morava até ali perto da curva ali da perimetral e tal. Era o Maringá? Maringá. Eu lembro, Reginaldo. Eu lembro era Reginaldo, isso. Reginaldo Maringá. Ele tinha um apelido estranho. Mas eu me lembro que ele também jogava bola, né, e tal. Ele era de lá também? Ele era de lá, da regular. Ele era de lá. Acho que também partiu mais do convite dele, né? Como eu também já estava no processo de conversão, eu já tinha conhecido, já tinha ouvido falar de Cristo ali, nos adeptos de Cristo, né? Então faltava um pouco mais de aproximação, de mais um fervor maior. Então o Reginaldo na época também estava congregando lá e acabou me convidando. Galera, só aproveitar aqui e fazer uma brecha, porque tem um outro conhecido também, que eu vou citar o nome dele agora, né? Que eu vou perguntar para ele como foi que ele conheceu essa pessoa, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso irmão Vando, cara. Tá com um tempinho que a gente não se vê, eu acho que a última vez que eu vi o Vando deve ter uns 4 anos ou 3, enfim, né? Mas mandar um abraço para ele, Deus abençoe, Vando. E sim, vou perguntar onde é que o Vando apareceu nessa história, porque quando eu conheci o Mardônio, ele e o Vando jogavam futebol profissionalmente, né? E aí, como foi? O processo o Vando foi o seguinte, eu jogava com o irmão dele, né? Também, o irmão dele também foi atleta profissional. E a família toda de jogador, né? Só fera da bola. Aí o Vando era o mais novo, e é o mais novo, cara. Lá da família, né? Eu já jogava com o Wagner, irmão dele, e o Branco também, irmão dele. Inclusive, todos os dois jogaram comigo no Ceará, né? Tanto o Branco como o Wagner. E eu conheci o Vando numa época que a gente foi jogar um torneio na praia da Cofé. A gente foi jogar lá. Aí o Wagner não pôde ir, aí eu já, mas tem o Vando, o irmão do Wagner, também eu já tinha visto ele jogando, muito bom de bola, moleque, leva ele. Aí nesse dia o Vando, era o torneio lá nesse local, a gente fomos campeões, né, arrebentamos com o jogo, esse Vando comeu a bola. Aí desde então a gente assim, pegou uma amizade muito grande, eu e o Vando, né, até hoje, né, um brother que eu tenho assim, nossa. Mas assim, eu sei que vocês estiveram juntos na Batista Regular. Sim. Mas vocês entraram juntos? Como é que foi? Ou ele entrou primeiro, tu primeiro? Eu creio que acho que ele entrou primeiro, foi. Mas acho que logo eu também estava junto. Mas quando tu entrou, tu já o conhecia? Já. Já através também sempre do Reginaldo, né? Sim. O Reginaldo que deve ter convidado o Vando e o Vando me convidou. Aí foi bom, o período que a gente teve por lá foi muito bom. Porque lá a gente deu um passo maior para o conhecimento da palavra de Deus. Né? Que foi através do futebol, a igreja, que a gente acabou chegando na Igreja Batista do Sétimo Dia. Que é onde a gente aprendeu mais do Senhor. Só uma curiosidade, mas na Batista Regular tu ficou quanto tempo? Pouco tempo, acho que nós ficamos assim, uns 6 meses. E aí essa migração, já a gente vai dar mais detalhes sobre a Igreja Batista do Sétimo Dia, até porque eu fui membro da Igreja Batista do Sétimo Dia por muito tempo, né? E só uma curiosidade, né? O meu sogro é um pastor batista do Sétimo Dia, tá? Então assim, sobre a questão como é que tu chegou na Igreja Batista do Sétimo Dia, né? Já que tu já citou essa transição, como é que foi isso? Pronto. Como é que tu descobriu a Igreja Batista do Sétimo Dia? E pronto. Nesse período, né, que estava numa Batista Regular, né, eu e o Vando e o Reginaldo, aí rapaz, tem um rachinha todo domingo pela manhã, de uma igreja ali, né, o Vando falando, né, vamos lá, já foi convidado, falou que ia levar umas pessoas, aí não foi nós três, né, a gente só andava grudado os três, aí fomos nós três, e era o Diácono Oliveira, né, que acho que ainda é presidente da Igreja Batista, nos convidou para esse rachinha lá. Aí ele disse, aqui é o seguinte, o racha aqui, você joga aqui, mas tem que participar de um culto de jovens na nossa igreja. Aí não, tudo bem. Era todos os domingos pela manhã. Aí nós jogamos um domingo, o sábado seguinte seria um culto de jovem. Aí fomos convidados para participar do culto de jovem. Sem compromisso nenhum, só para poder participar. Aí foi eu, o Vando, né, e o Reginaldo, e quando foi no sábado seguinte, nós três estávamos lá. Aí gostamos demais, né? Fomos muito bem tratados, né? A receptividade foi tremenda, né? Isso também, óbvio, foi no final dos anos 90. Isso. Lembra o ano? Nesse ano aí, esse ano... 98, 99? 98 para 99. 98 para 99, Aí fomos e
ficamos maravilhados, né? Com os louvores, com a palavra. Só que aí resolvemos ficar congregando lá, né? Eu e o Wando, que o Reginaldo não quis, já tinha mais tempo lá na Batista Regular, já acabou ficando. Uhum. Aí nós falamos o seguinte com o pastor da Regular, não queremos. Até te brincou, nós queremos sair da Regular para ir para o melhor. A gente até brincou, né? Não brincamos. Aí o pastor, não, tudo bem, se for o crescimento espiritual de vocês, eu dou a carta de vocês, sem problema nenhum, né? Aí foi daí que nós conhecemos a Batista, que foi o processo da nossa conversão, assim, foi maior, né? Após a conversão dos Exércitos de Cristo, na minha parte, para a Batista foi um passo assim tremendo para o conhecimento maior da palavra de Deus. Só eu queria aproveitar, né, esse momento aqui, a forma com que o Mardoni fez essas colocações, e citar duas coisas. Uma, deixar bem claro para você que está assistindo a gente, galera, ó, nós costumeiramente, é uma prática nossa, a gente não tem nenhum tipo de preconceito assim, em relação à denominação, entendeu? Cara, os meninos que andam aqui, essa galera que você vê aí nos outros vídeos do canal, cara, a maioria dos meninos são da Canaã, né? Eu sou presbiteriano atualmente, fui batista durante muitos anos. E assim, poxa, o Mardoni, Igreja Batista, como citou a própria Batista Regular, né? A esposa dele é vinculada à igreja de linhas pentecostais e tal. Então assim, nós temos a capacidade como seres humanos de nos respeitarmos, né? A gente sabe, sim, óbvio, que as igrejas, determinada igreja tem uma linha de doutrina A, outra B, mas assim, entendemos que, cara, quando a gente chegar no céu, né, a gente sabe disso, cara, não vai ter uma plaquinha lá em cima dizendo assim, aqui só entra a igreja A ou a igreja B, não tem. Assim, eu sempre costumo dizer que o que há de mais forte, de mais evidente na transformação que Jesus faz nas nossas vidas, cara, é a autenticidade, entendeu? É o amor, não é? Porque a gente pode dizer assim, poxa, mas a palavra de Deus não é uma só, né? Como é que gera tanta diferença de doutrinas, né? Isso são interpretações, né? Existem pastores que interpretam determinados trechos da Escritura de uma forma e outros pastores que interpretam de outra forma. Mas assim, o cerne do Evangelho Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, né? Derramou o seu sangue, se fez carne, né? Foi enviado pelo Pai, né? Se fez carne, nasceu, viveu, fez toda a sua obra, né? A partir dos 30 anos, foi à cruz para pagar pelo quê? Pelos nossos pecados, né? E o mais engraçado aqui, eu sei que eu estou abrindo uma janela aqui no meio da entrevista, mas assim, o mais engraçado é que a gente pode pensar assim, cara, mas é só isso? Então assim, é de graça, assim, é exatamente isso, é o favor imerecido, né? É a graça. Então assim, o plano de salvação, ele é exatamente isso, não é? Deus é quem fez, né? E ainda faz a obra por nós, né? A cruz foi exatamente a consumação dos pecados, não é? E todo aquele que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, cara, seus pecados são levados embora e Jesus te acolhe e te recebe. Esse eu vou chamar de o grosso, né? O cerne do Evangelho. Né? Se você for ler a Bíblia, procurar estudar um pouco, ler a Escritura, você vai conseguir captar exatamente isso. Então, assim, só essa janela aí sobre essa questão das denominações, né? Então, é isso, entendeu? Toda essa galera que você vê aqui, cara, tem gente aqui de muitos locais diferentes, né? O Romulo também é um diácono da Igreja Batista do Sétimo Dia e tal. Enfim, mas é isso. E tinha outro aspecto também que eu queria citar. Lembrei, né? Que é essa questão, galera, do quanto o esporte é benéfico, né? E detalhe, né? Eu pensei também nessa questão do benefício de como a Igreja de Cristo, né? A Igreja no contexto geral, né? Ela usa o esporte como uma coisa benéfica para trazer os jovens, né, como uma ferramenta também de evangelismo, né? Cara, isso é muito bom e isso se estende também a outras coisas, né? Como a própria música, né? As artes em si, a igreja ao longo dos anos, né, sempre trabalha com artes, né? Se a gente for pegar, inclusive, citar lá os reformadores e tal, Martinho Lutero foi o cara responsável por implantar o canto coral com toda a congregação, né? Só um parêntese aqui, que na Idade Média,
o canto dentro das igrejas não podia ser feito pela congregação. Era só aquele clero, né? Aquele coral composto ali por padres, por monges, né? Enfim, era só os membros mesmo, os sacerdotes, vou chamar assim, da igreja, né? Que executavam, efetuavam esse canto. E aí Lutero, né? Após a reforma, quando surgiu a igreja luterana, ele implantou o louvor congregacional, né? Onde toda a igreja foi convidada a cantar, né? A entoar a adoração, né? Ao nosso Deus. Enfim, então música, esporte, cara, são ferramentas poderosas, né? Para a evangelização, né? De isso pessoas. Na época que tinha nosso lazer, né? Que era chamar o rachinho lá do domingo pela manhã, muitos jovens foram para a igreja. Se ficaram ou não, aí já parte de cada um. Sim. Mas muitos, através do futebol, estavam no final de semana na igreja e participavam. Né? E isso foi muitos jovens que passaram pela Igreja Batista através do futebol. Né? Aí, como eu falei, né? Se ficar ou não, aí vai de cada um, né? Porque é individual. Você tem a livre escolha, o livre-arbítrio de escolher se quer ficar ou não, ou se prossegue seguindo a Cristo ou não, ou vai para outra igreja, ou, não sei. Mas era sempre pregado, né? E através das orações antes do esporte começar, a gente orava, né? Pedia que Deus intercedesse ali, tocasse nas vidas das pessoas, dos jovens que estavam ali, né? Muitos foram tocados, tanto na oração antes do racha, como também nos cultos, quando eram convidados que participavam, né? E isso levou muitos jovens para a nossa igreja, muito mesmo, né? Através do futebol. Agora sim, eu vou partir aqui para um outro lado, né? Porque assim, até esse momento a gente consegue identificar que a tua entrada foi toda realmente um esporte, foi uma ferramenta, né, fundamental aí para tu se achegar, para tu entrar na igreja, aquela coisa toda. Mas assim, a gente viu, né, no vídeo anterior, tocando. Agora eu vou perguntar o seguinte, como é que foi essa história desse envolvimento com a música, como é que surgiu, né? Como é que foi teu princípio na igreja, né, com esses trabalhos musicais que a gente sabe que, no geral, gente, todas as igrejas têm trabalhos artísticos musicais, né, seja um coral, seja um grupo, uma equipe de louvor, enfim, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi esse envolvimento com a música? Eu já começar a atrair novamente, né, volta no passado. Eu sempre gostei da música, até porque meu pai escutava muito música, né? Sim. Não, só curiosidade, qual era a linha de música que teu pai escutava? Ele gostava de escutar os brega, né? É engraçado. Engraçado, depois, uns anos depois, ele até teve um bar na casa, na nossa casa, e rolava todo tipo de música. É engraçado que... Eu lembro, viu? Chegava lá o pessoal lá, os clientes dele lá, e começavam a beber, e tome mel e começava a chorar. O cantar, né? Nessa época eu tava jogando. Ei, galera, só um detalhe, viu? Não era cliente do bar do pai dele, não, viu? Eu ia pra lá pra conversar com ele e tal, né? Mas era, enfim, ali do lado aí. É verdade. Tem uma época que eu tava jogando fora, eu não me lembro agora qual era o clube, e eu tava de férias e eu cheguei, e aí o meu pai tava com um bar, né? Aí tinha um senhor lá bebendo e chorando. Eu falei, é algo que bebida foi essa que o senhor botou aí pra ele aí? E essa música aí também, então, não quer que não chora dentro pra ele, né? Aí, desde então, assim, novo, né, eu escutava as músicas que meu pai colocava, eu já tinha, assim, um interesse em música muito bacana, né? Já vinha de mim, já há muito tempo. Na adolescência, a gente foi escutando, começando a escutar outras coisas, né? Sim. Eu não gostava de escutar as músicas que meu pai escutava. Na adolescência já foi escutando outras coisas, né? Sempre puxando lá pro lado do rock, né? Sim. Aí na época vinha Legião Urbana, né? Vinha Guerreiros do Havaí, né? Vinha Capital Inicial, vinha Titãs, essas músicas assim. Aí quando, na conversão, eu comecei a sentir diferente. Poxa, o negócio aqui é diferente, né? Louvor. Porque eu escutava os meninos tocando, eu achei muito top. O rapaz que tava tocando o violão, eu achei o violão lindo, assim, no estilo daquele do vídeo que eu tava tocando, que é do irmão. Sim. Achava muito massa aquele modelo, né? Achava muito top, cara, muito legal. Aí um dia eu queria aprender a tocar. O cara tocando lá, eu só vou lá ritmado, e todo mundo. E o cara rapaz lá com panderola, e todo mundo dançando e pulando e se alegrando. Esse negócio aqui é diferente, né? O negócio aqui poxa, me sentir aliviado. Como é bom escutar isso aqui, como é bom poder relaxar. Eu sempre aprendi isso desde muito tempo, que o louvor ele já te prepara para a palavra.
Tanto que na época da minha conversão lá, eu escutei vários louvores e me preparou para a palavra, né? Aí eu me lembro que tinha um louvor que, né? Quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso. E lá eu tocava muito assim, né? Me arrepio agora. Só um parênteses, ele falou isso aí, né? Que o louvor nos prepara para a palavra. Eu sempre costumo dizer que aquele momento da igreja, que a igreja está ali nas ministrações musicais, né, e tal, é o momento que nós, corpo de Cristo, rendemos a Deus a glória a Ele, né? E o momento da palavra é o processo contrário. É Deus que vem naquele momento para deixar a mensagem para nós, para falar conosco, né? Primeiro a gente adora e depois o Senhor vem e manda a mensagem. E o coração já fica preparado, já fica amolecido, né? Você vê do ambiente, um momento tão turbulento, quer seja no seu trabalho ou até da sua casa, você vem tão pesado. Quando você começa a escutar o louvor, você vai se aquebrantando. Aquilo ali, o coração vai se amolecendo. E quando a palavra vem, ela penetra assim de uma forma que foi o meu caso, né? E os louvores naquela época ali me tocaram muito. Foram louvores que depois eu comecei a querer aprender a tocar, né? Porque já estava com esse pensamento de ver o rapaz tocando, querer fazer do mesmo jeito, né? Aí foi então que eu conheci um amigo meu, o Romildo. A gente chama até de The Bida, que ele era muito fã. Ele é muito fã dos Beatles. E ele tinha um violão. Eu falei, Bida, cara, me ensina a tocar, que eu quero aprender a tocar, quero vir a tocar. Ele começou a me ensinar as primeiras notas, né? E eu achava legal, mas era dolorido, que era corda de aço na época. E machucava muito, né, pra quem estava iniciando. Mas foi daí então o desejo pela música, né, pelo instrumento, já veio daí, né? E um dos caras responsáveis assim, pelo instrumento foi o Bida, né? O Romildo, que foi me ensinando e eu fui pegando o gosto pro negócio, né? E quando eu tava na igreja eu queria muito, né? Tinha muita vergonha de estar lá na frente, queria tocar a gente, né? A gente. Mas foi depois muito prazeroso, muito gostoso, né? Foi bom demais. Um parêntese aqui, né? Sobre essa questão da vergonha que ele fala, porque assim, normalmente quando a gente entra na igreja, a gente é muito encabulado, né? Muito tímido. Então, assim, é normal, né? Vou dizer assim, que em todas as igrejas, em algum momento, o jovem seja convidado para ler um texto bíblico, né? Para compartilhar alguma coisa. E assim, a maioria dos jovens dentro das igrejas se envolve com arte, né? Principalmente música, né? E assim, em algum momento, sei lá, você pode ser convidado a chamar aqui o irmão tal para cantar aqui comigo um hino daqueles hinários antigos, cantor cristão, harpa cristã, né? A maioria das igrejas mais tradicionais ainda trabalham com esses hinários, né? Então, assim, nesse aspecto, só o fato de você ir à frente lá da igreja, para nós que éramos jovens, né, novos na igreja, cara, a gente ficava assim, nervoso, né? Meu Deus, cara, eu tô me tremendo aqui todinho na frente das pessoas. É tipo aquele aluno quando tá lá no ensino médio, que vai apresentar o trabalho lá da sala, lá na frente, com o professor, a gente treme na base, né? Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para ler um versículo, eu tremia mais, eu gaguejava mais do que... Eu tive que começar e recomeçar várias vezes. A vergonha, o nervosismo tá ali na frente, né? Eu ficava imaginando, meu Deus, para ler um versículo desse jeito que era para tocar, eu vou acertar nenhuma nota. Mas são coisas assim que do início, né? Que é legal assim, lembrar. Aí depois veio o processo de leitura da palavra, que foi assim, você quer aprender, quer estudar, não larga a Bíblia de jeito nenhum, né? É uma sede, é uma fome da palavra. E estudando dentro da Igreja Batista eu aprendi, né? Leitura, sei que nem os bereanos, né? Que era pregado, você ia buscar lá, ver se realmente era verdade, né? Sempre pesquisava o que as pessoas que vinham pregar. E o próprio pastor, o presidente, né, quando pregava, a gente ia lá, a gente conferia se realmente batia com o que estava sendo pregado. Eu lembro, no começo, eu entrei na igreja em 2000, em março de 2000, né, e eu lembro, assim, naquela época até hoje, né, como é a igreja batista do sétimo dia, né, entenda, viu, gente, você pode até pesquisar depois aí na internet, você vai ver que os batistas do sétimo dia, eles são batistas. Porém, inclusive o atual presidente da igreja, né, o pastor Bernardino, ele frisa muito que a igreja batista é vinculada à Convenção Batista Nacional. Né? Assim, a grande diferença é a crença
que o sábado permanece como o dia, né, de adoração e tal. Mas assim, eu estou citando isso porque você pode pensar, pô, tem alguma coisa a ver com os adventistas do sétimo dia? Não. O movimento adventista, né, é um movimento à parte e tal, é outra coisa. E a Igreja Batista, ela é uma igreja batista, né, vinculada à Convenção Batista. Então, assim, eu lembro que nos sábados pela manhã era muito forte essa parte dos estudos, né? Sempre foi, a igreja valorizou muito nessa questão do estudo bíblico e tal, e era muito bom, né? As salas lotadas e tal, né? Os jovens e tudo, aquela coisa toda. Mas, em relação à música, tu começou, foi coral primeiro? Foi. Se envolveu com coral? Coral. Era o grupo Integração. Integração e Louvor, né? Integração e Louvor. Era regido pelo nosso pastor Eli. Uhum. Daí, na época, só tinha um instrumento que era um próprio teclado, né? O pastor Bernardo. Que puxava o... Que na época não era pastor. É só um parente. Era só um irmão. Mas era tremendo. A gente aprendeu questão de voz, né? Barítono, contralto, soprano. Foi divisões de vozes que foi bem interessante, né? Muitos jovens passaram ali. Né? Eu também. Inclusive, íamos para outras igrejas, né? Tanto fora do estado, né? Por Pessoa, né? E Natal. Foi um congresso. Já eu pergunto sobre as viagens para ele. Mas aí depois do coral veio o Ministério de Louvor local. O Ministério de Louvor. Nós, né, começou a se organizar e tal. Foi na época que o pastor ele foi para Curitiba, né? Ele foi apacentar uma igreja lá de Curitiba. E o grupo Integração ele acabou se findando, né? E nós criamos um grupo, o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor começou tanta parte do pessoal que estava em integração, então como começamos a criar músicos, né? Um formato mais de banda, né? Aquela coisa. Banda, né? E é o que a gente chama hoje de ministério de músicas locais, né? Das igrejas, com aqueles, 3, 5 vozes, né? Com banda ali, guitarra, violão, bateria, baixo. Né? A gente começamos a montar o pessoal, né? Aí eu já tinha desejo de querer tocar, né? Aí em 2000 eu me batizei em 2000, né? Você chegou em 2000, um pouco meses depois, né? Eu cheguei em março. Março, né? Pronto. Tu deve ter, acho que tu se batizou, acho que foi em janeiro. Em janeiro, eu batizei em janeiro. Aí nessa época o Bernardo já te dava aula, né? Na verdade, hoje pastor Bernardo, na época irmão Bernardo Júnior, né? Ele foi meu professor, foi o cara que me introduziu na música, né? Num outro momento eu vou contar isso detalhadamente para vocês, mas assim, eu peguei um ano de aula com ele, e aí depois ele jogou a isca, brincadeira, né? Não, ele me ofereceu um curso bíblico e tal, e foi assim, né, que em março eu terminei chegando na igreja, né? Pronto, aí nessa época aí, já estava com o Ministério de Louvor já preparando para iniciar, né? Na época só com o teclado, depois você chegou, aí o Cláudio já tocava instrumento tanto baixo como violão. Só um parênteses, viu, gente? Na época, eu já tinha noção bem básica só de violão, né? Nunca tinha tocado uma guitarra na minha vida. E assim, quando eu comecei a tocar na igreja, eu costumo dizer que eu atrapalhava o Bernardo, né? O Júnior, Bernardo Júnior, e o irmão Cláudio. Porque assim, cara, eu tinha muito interesse de tocar, só que eu não tinha aquela prática de ouvido, que na época era quase que comum, né? Nas igrejas locais aqui, tipo, a galera não tinha aquele lance de fazer aquele ensaio organizado antes, né? Passar as músicas, não tinha isso não. Era meio que assim, tipo, vamos lá, o curso vai começar, primeira música. Cara, os caras, vamos tocar em dó aqui. Aí ia. Não, e ainda tinha aquelas outras situações que chegava um irmão lá, pedia uma oportunidade, né? O irmão dizia, rapaz, eu quero cantar o hino aqui, eu quero cantar o louvor, tal, não sei o quê. Aí era tudo assim, na hora, entendeu? E inclusive tinha situações que os músicos não conheciam o hino, ou o louvor, enfim, né? E, cara, a gente dizia assim, vai cantando aí que a gente segue. Não, e a galera tinha um ouvido tão treinado, principalmente os dois, né? O Bernardo e o Cláudio. Cara, os caras pegavam o tom e vão embora, entendeu? Claro que para isso, né? Agora vamos falar de uma questão técnica musical aqui, existe o campo harmônico para auxiliar, mas é muito mesmo aquela dinâmica musical do ouvido musical, né? Da experiência do cara ali e tal, não sei o quê. Enfim. Então era assim, a realidade era essa, né? É interessante porque esse lado aí,
A gente tinha muito essa preocupação, né? De não, vamos ensaiar. Sim. Pra que quando começar o culto, já tá um negócio pra não ser assim, eu começo e vocês vão depois, né? A gente já não gostava disso, né? A gente iniciando, né? A gente já não gostava, né? Eu lembro que, assim, abrindo aqui um parênteses, pegando a deixa dele, quando esse ministério de música local realmente começou a se organizar, a se ampliar, eu vou dizer assim, porque no ano 2000, junto com o coral era um trabalho à parte, mas já existia ali o que a gente até chamava de equipe de louvor, né? A gente todo mundo chamava equipe de louvor e tal. Mas assim, basicamente era um teclado, uma vez ou outra tinha um violão acompanhando e tudo. Mas assim, quando a gente começou a levar o negócio um pouco mais a sério, né, de uma forma mais organizada, tentar inserir uma guitarra, tentar inserir até uma bateria, né, que não tinha até então, assim, a gente teve essa preocupação, cara. A gente precisa ensaiar. E outro detalhe, foi numa fase também, se eu não me engano, casou isso, né? Porque quem assumia a parte instrumental da igreja era o então irmão Bernardo. E ele foi consagrado na época a presbítero. Só que essa consagração tirou um pouco ele, né, daquele foco, daquela dedicação. Embora ele, até hoje, ele trabalha, né, com um instrumento, né, com um teclado, trabalhando mais essa questão de pianos, né, na igreja. Mas, assim, isso tirou um pouco ele daquele foco que ele tinha, que era só música, né? E aí, o que aconteceu? Nós sentimos a necessidade, cara, a gente tem que suprir isso aí. E eu lembro que foi exatamente nessa fase que a gente teve essa... Cara, poxa, vamos fazer ensaio, né? Vamos organizar os ensaios. Então, assim, o que você está escutando aqui hoje é comum dentro das igrejas. É uma coisa muito comum. Toda igreja tem um horário de ensaio, separar um repertório para passar no culto. Só que na nossa época, lá nos anos 2000, não era assim, cara. É como eu citei aqui, a galera chegava no culto, ia fazendo e come ouvido, né, e vamos embora. Então, assim, depois, eu acho que isso foi no final de 2000 para 2001, que houve essa preocupação ali no grupo, né, e a gente começou a organizar isso, né. Exato. A gente começamos lá a procurar um dia, né, da semana para poder passar os louvores. Vai ser tantos louvores pro final de semana, né? Vamos ensaiar aqui para quando chegasse no dia não ficar a gente viajando, né, procurando tocar, cantar. Aí a partir nesse período já, acho que era nas sextas-feiras, né? A gente fazia os ensaios, né, na sexta-feira da noite, para poder preparar já os louvores para o final de semana. E assim, foi até um tempo. Né? E vamos lá, dentro dessa linha de organização, de trabalhos musicais com a igreja, né? Como toda igreja, né? E principalmente essa galera jovem, né? E tal, nós também passamos por viagens, né? Isso, sobre essas questões de viagem, tem alguma coisa aí para frisar a nível de experiências, seja na área musical ou não, com o próprio evangelho, né? Alguma coisa especial aí para citar e tal? Teve um congresso para Quixadá, e a gente já vinha, o pessoal já começava a comentar sobre o Ministério de Louvor da nossa igreja, né? Já era bem conhecido, né? Tinha as meninas que cantavam, né? Cantavam super bem, como a Sânia, a Samara, e o pessoal era bem conhecido dentro da Igreja Batista, no modo geral, né? Tanto ela fora do estado, né? Em sede de Curitiba, né? Era muito falado, e aqui então no Nordeste muito, né? Poxa, o Ministério do Louvor de Fortaleza é muito bom, os pessoal tocam bem, cantam bem, né? E a gente começaram a criar assim uma expectativa muito grande em cima da gente, ficamos até nervosos na época. Não sei se tu chegou aí para Quixadá, foi, né? Cheguei, foi em 2002, no meio do ano, acho que foi em julho aquela viagem. Pronto. Se eu não me engano, eu ainda tenho as datas, acho que foi 27, 28 e 29 de julho de 2002. Se eu não me engano, foi isso. Pronto. Sei que foi no final de... Tinha até nessa época aí, surgiu a chamada Garmela. Que era a nossa bateria mesmo, chupando manga na época. Ai, Jesus. Foi engraçado, mas o Adito tirava um negócio legal da bateria. O bicho era desenrolado. Não, embora a bichinha fosse velhinha e tal, mas ele conseguia tirar um bom som. Era desenrolado. E o pessoal assim, ficara liberado com o que era tocado, né? O que era ministrado, né? Inclusive nesse congresso eu me lembro que o irmão Adilto não queria levar a bateria porque realmente a bichinha era feia demais. Era cansada. Como a gente diz aqui no Ceará, a bateria estava bem cansada. Eu me lembro que o Josivan, cara, o Josivan,
Ele deixou o coitado do Adilton no chão, assim, porque ele foi na hora lá, numa pausa, aí tava lotado o auditório assim do congresso aí, começaram a falar da gente lá. E vamos fazer tipo a campanha e comprar uma bateria. Ele é melhor pro pessoal. É engraçado que lá não tinha bateria e foi preciso o Adilton levar a Garmela. Nossa, minha irmã, fiquei cansada, né? Saiu de Fortaleza pra Quixadá e... Detalhe. Meu Deus do céu. Aí, mas foi assim, foi bênção, foi uma noite muito abençoada. Do sábado foi tremendo. Vários louvores, inclusive uns louvores que impactaram muito as pessoas lá. Foi tremendo. Me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que naqueles primeiros anos também havia muita influência dentro do nosso grupo das canções do Diante do Trono. Sim, sim. Inclusive até uma das canções que marcaram muito a Vitória na Cruz. Sim. A gente cantou algumas vezes e mexia muito com a gente. É bem pequenininha a Vitória na Cruz. Estilo faroeste de caboclo. Mas muito abençoado. Eu achava... Era tremendo. Eu gostava demais de tocar essa roupa, porque era... A história da cruz, né, do sacrifício de Jesus, a vitória dele na cruz, agora emocionava e a gente tocava com tanto gosto que era bom, mexia com a gente, também com as pessoas que escutavam, era tremendo. Deus trabalhou muito através dessa canção, assim, com a gente, né? Posso falar dos outros, tenho que falar assim da gente. Tocou muito comigo, me falava demais. Eu assim, acabava se doando nessa música, nesse louvor, nessa canção. Era tremendo demais. As pessoas depois, com o tempo, vieram agradecer pela palavra cantada, né? Através dessa ministração. A ministração, eu fiz até para Samara na época. Assim, impactou muito. Deus usou muito ela nessa noite. Foi tremendo. Galera, assim, o papo tá bom. Calma que ainda não acabou. Mas assim, eu vou direcionar para o irmão Mardoni as duas últimas perguntas, né? Na verdade, é uma pergunta e outra é para a gente concluir, né? Mas desde já, né, eu já quero dizer, cara, isso aqui é muito bom, eu gosto muito disso aqui, entendeu? A gente tem muita história, muita. Isso aqui é só Isso aqui é um prelúdio. Né? Que ele está abrindo aqui processo de conversão e tal, mas assim, nós vivemos muitas experiências no período da igreja e tal, com viagens, com trabalhos na própria igreja, né? Reuniões de oração, eu lembro, enfim, de épocas que todas as noites a gente estava na igreja. Quando não tinha alguma coisa, a gente inventava alguma coisa para estar na igreja, né? Nem que fosse uma reunião de oração. Quando assim, eu lembro de uma viagem que a gente fez com a João Pessoa. 2000, se eu não me engano, foi em julho de 2000. Eu me lembro até um tempo atrás ainda tinha um crachá de lá. E na nossa saída daqui da igreja de Fortaleza para se caminhando com a João Pessoa, a gente foi cantando louvor dentro do ônibus. Nossa, era massa. Vinha cada louvor antigão, os louvores mais recentes, e o violão passava para um, ele passava para outro. Era tremendo, era bom demais. Galera, só mais um detalhe, né? Nessa nossa juventude, nesse início aí de comunhão na igreja, tal, sei lá, os 3, 4 primeiros anos, cara, eu lembro de uma coisa que a gente fazia também, que isso fortalecia muito a nossa comunhão na igreja, né? Que é uma coisa que é até incomum, mas eu acredito que ainda hoje pode ter jovens que façam isso. Cara, eu lembro que a gente tirava, normalmente eu me lembro de uma fase que era um dia sim e um dia não, de que a gente dormia na igreja, né? Cara, então assim, cara, eu lembro diversas vezes a gente chegava na igreja, por exemplo, final de semana, tinha um culto de sábado à noite, culto de domingo à noite, independente do culto, do dia que a gente fosse dormir, cara, era assim, terminava o culto, cada um ia na sua casa, às vezes um ia acompanhando o outro, porque, tipo, o culto terminava, acho que eram umas 9 horas, uma coisa assim, um pouquinho depois. Aí, tipo assim, já tinha um certo horário. Só que o raio, né, de distância, de que a maioria dos irmãos, né, moravam, a gente que era tudo amigo, né, era tipo 1 quilômetro no máximo, entendeu? Por exemplo, da minha casa até a igreja, 1 quilômetro. Então, assim, aí o que a gente fazia? Uns terminava acompanhando os outros, né? Ou então um ia direto para casa para adiantar e o outro ia lá e passava depois. Resultado, tomava um banho, organizava uma mochila e tal, botava ali aquela redinha, né? No Ceará aqui, a galera usa muita rede e tal. Levava um lanche, né? O famoso. Aí vem o merchandise aqui, viu? O risole do Josa. O Josa levava o risole que o pai lá vendia, e como lá em casa era um bar, eu sempre levava uma cocazinha, então uma Pepsi, de 1 litro, 2 litros.
Pois é, enfim, aí a gente saía passando na casa uns dos outros, né? Até para gerar segurança, tendo em vista que já era depois de 9 horas da noite, né? E nós chegávamos na igreja, sei lá, umas 10h10, 10h15, 10h20, né? O último ponto era a casa do Mardoni, porque ele morava bem pertinho da igreja, né? Descia a rua lá e tal, dobrava a esquina na casa dele. Então, assim, cara, isso era muito bom. Eu lembro que a gente chegava na igreja, ligava, no começo dos anos 2000, a galera usava muito aquele somzinho. Né? Microsystem. Que a gente chamava de torradeira, galera. Pronto, tinha um CD, um novo, ó, isso nem existe mais. Hoje todo mundo enfim, nos... Enfim, pendrive da YouTube Music. O Spotify, né? Isso, Spotify e tal, enfim, né? Então, assim, na nossa época tinha isso, cara. E a gente chegava na igreja, ligava ali o som e tal, ficava escutando louvor. E conversando e falando. Vai ver, era 1h da manhã já, né? Falando de projetos da igreja e tal. Enfim, no final a galera armava todo mundo lá suas redes. E muitas vezes se deitava conversando ainda. Muito bom, né? Eu lembro na época que o irmão Oliveira comprou uns colchões que era justamente para as viagens. Sim. E ficava lá numa parte reservada da igreja lá atrás. A gente puxava os colchões para dentro da igreja e conversava, daí botava lá e deitava e até umas horas. Cara, é muita bênção, muita bênção. Então, assim, bom, como eu disse, né, a penúltima pergunta que eu vou fazer para ele, né, galera, Mardoni, cara, se você tivesse que deixar uma palavra, né, para quem nunca viveu essa realidade, eu vou chamar assim, né, essa realidade bem próxima de Cristo, não é? Eu vou dizer assim, cara, literalmente, de ter Jesus em sua vida. Cara, quem nunca viveu isso, que palavra você deixaria? E para quem já está no caminho, que palavra você deixa para essa pessoa? Olha, hoje ficou, com o passar do tempo, né? A modernidade foi evoluindo, né? A tecnologia, internet também, internet. Isso afastou muito jovem, né? Muito jovem, a gente não... porque a gente não tinha essa modernidade que a gente tem hoje, né? Essa tecnologia que tem hoje. E a gente se alegrava com coisas simples. E coisas simples era estar na casa de Deus. Mas era tremendo demais, né? Doido. Tinha gente que da nossa família que não fazia parte do corpo de Cristo, que achava besteira, ao mesmo tempo gostava porque a gente estava se envolvendo com coisa que era bom para a gente, né? Então, para as pessoas que viveram isso, né? E hoje sentem falta. Porque quem se desligou disso, né, para poder se conectar novamente está difícil, porque está muito preso às coisas aqui dessa vida, de uma forma que tem esquecido de Deus, né, e se envolvido muito com as coisas aqui dessa vida. Então, eu acho assim, para essas pessoas que ainda não se conectaram com Deus, o que a gente deixa o tempo, é o chamado hoje, né? A palavra de Deus disse que há tempo para tudo. Então, acho que hoje nós vivemos o tempo de se conectar mais com Deus. Uhum. Porque os sinais, eles estão aí, né? A vinda de Cristo, ela está mais próxima do quando foi anunciada, né? Quando a gente vê os sinais, todos esses sinais é da vinda de Cristo. Então, você que ainda não conhece a Cristo, ou que conheceu e está afastado, volte enquanto é tempo, né? Tem até uma canção do Metal Nobre, Volte, né? Sim. Não esqueça de quem te amou. Então, não esqueça que nós temos um Deus que é misericordioso, mas também Ele é juiz. Uhum. Aí está as portas aí. Então, acho que é o momento de a gente se voltar mais para as coisas de Deus. Eu falo até para mim, eu estou falando isso aqui, mas bate primeiro em mim. Né? Se voltar mais para as coisas de Deus, né? para a comunhão maior com o Senhor. Porque quando Jesus voltar, Ele não tomará ninguém por inocente, né? Então, isso a gente conhece a palavra. Então, você que não conhece, se volte para os caminhos do Senhor Jesus, né? É bom demais. Não tem assim... Às vezes você procura ter uma palavra para poder explicar e não consegue explicar, né? E ninguém explica Deus. Já dizia o louvor, né? E para quem está no caminho, persevere. Persevere, porque não desiste. A caminhada ela é árdua, né? Mas é prazerosa, porque ela lá na frente o galardão é muito maior. Então você está passando uma dificuldade hoje é grande, mas a sua persistência, a sua perseverança chegar lá na frente e dizer assim, valeu a pena esperar pelo Senhor, valeu a pena passar pelo vale da sombra da morte, valeu a pena passar pelo momento estreito, né? Porque hoje aqui o Senhor me dá esse galardão, me dá essa
tranquilidade de ter passado por um momento tão difícil e hoje estar aqui e ter a certeza da salvação. Galera, essa palavra que ele deu agora, né, vocês conseguem perceber que é muito evangelístico, né, é muito cristocêntrico, né, no sentido de colocar Jesus como o centro das nossas vidas. Agora tem um detalhe, cara, isso não é só uma religião, entendeu? Isso não é só uma capa, um estigma, uma coisa que, nós queremos isso para a nossa vida, então nós somos isso. Não, isso é uma questão de relação. Cara, do mesmo jeito que eu disse a vocês, né, na apresentação do vídeo lá do Lovai, cara, eu conheço o Mardoni de anos, tem muita estrada e tal. O que é isso? Isso é um relacionamento, né, de amigos e tal. A gente fica, às vezes, muito tempo sem se ver, mas sempre que a gente se fala, né, a gente se respeita, a gente se ama em Cristo Jesus, né. Então, assim, a gente tem essa relação de irmandade. Mas eu queria dizer, cara, com Deus é exatamente isso, né? A gente, pela graça de Deus, né, o Senhor constrói essa relação com a gente e ela é recíproca, né? Então, assim, a pessoa chegar e dizer, poxa, cara, acredita nesse papo de Bíblia, de Jesus, de meu Deus, isso não é só um mito, né? A galera da filosofia gosta muito de usar essa expressão, mito, né? É uma coisa irreal que o homem criou. Cara, Deus existe, Ele é um ser e Ele se relaciona conosco. Deus fala conosco através de eventos, de coisas, né? E a gente fala com Ele através da oração, né? E assim, cara, eu sempre digo que existem muitas situações que eu passo da minha vida pessoal, né? Que muitas vezes a gente olha assim, cara, não tem saída para isso. De repente, vira tudo, cara, Deus soluciona uma coisa que, sei lá, que há épocas precisava de uma solução e nunca tinha. E de repente Deus vai e faz exatamente para poder suprir, né, uma demanda, uma necessidade, um momento e tal. Rapaz, e por aí vai, entendeu? Não é o acaso. Eu sempre digo que na vida do cristão não existe sorte. Existe a vontade de Deus. Ou Deus permite, ou Deus não permite. Né? É verdade. Eu me lembro que, para finalizar, né? Eu me lembro que um desses períodos nossos, né, lá na igreja, a gente começou a fazer... Era peças teatrais dentro da igreja, era pregações a gente usa muito o 7, que é o número da perfeição. Nessa época foram os 7 pregadores, não sei se tá. Eu acho que eu fui. Oh, meu Deus do céu, o meu irmão era mais errado que carreira de pato. Sim, Marcelão, um abraço aí, o Marcelão. Né? O doido disso. E meu irmão, eu convidei ele assim, aí o Joãozinho, que é o diácono da nossa igreja, eu falei, João, convido o Marcelo, porque se eu convidar, santo de casa não é pro milagre. Aí você meio que nada. Aí o Joãozinho convidou, e para honra e glória do Senhor, numa das pregações, meu irmão levantou a mão e aceitou a Cristo. Hoje é pastor dela. Eu lembro daquela pregação. Aí, quem dizer que o meu irmão é errado, não sei o que, eu falei coisa errada, deixava minha mãe preocupada. Uma vez foi pego fazendo besteira aí, tacaram pulseira nele. Esse aqui, mas é errado, não sei o que, mas quando Deus quer, a palavra, quando ela vem, ela transforma, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu fui liberto. Galera, para finalizar, Mardoni, se você quiser mandar um abraço aí para alguém nesse momento, um alô, a paz de Cristo. Cara, eu esqueci, foi bom. O meu amigo Jardel, J7, lá do Caldas do La Master, né, que a gente faz parte. Master não manda um abraço para mim, manda um alô. Alô, Jardel, meu irmão. Tamo junto. Esses finais de semana a gente vai estar junto novamente com a equipe, né? Vamos lá bater aquela velha bola, né? Um abração para você e todos os demais, né? Se eu terminasse não falasse dele aqui, acho que ele ia me cobrar depois. Mais alguém? Mas, igreja, família? A minha esposa, né, Kaline, que também, que quando eu saí de casa já tava perguntando como é que ia ser. O pastor Maíto, que é o pastor dela, que tá me pescando direto para ir pra lá. Mas não, acho que o meu lugar não é Batista, eu vou ter que depois voltar a me congregar novamente. E acho que você, né, que abriu espaço para poder a gente falar um pouco de Deus, da experiência. Tem muita coisa, cara, né? Aí eu falando aqui, veio na mente várias situações nossas. E uma outra oportunidade a gente fala mais um abração, né, para a família Batista Sétimo Dia, que sempre me acolheu super bem. Aos pastores, o Bernardo, o pastor Queiroz, um abração. Mas fiquem firmes, né? Fiquem firmes, que possamos, quando for anunciar as trombetas tocarem,
possamos receber, né? Vem benditos do meu Pai, tomar posse do reino que está preparado desde o início do século. Então, a gente quer estar no meio desse rol, né? A gente não quer ver e se agraciar com aquilo ali e saber que vai subir, né? Amém, cara. Amém. Pois, galera, forte abraço, Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente citou aqui, tinha muita coisa para conversar. Pode ser que a gente marque um outro momento, né? Um outro bate-papo, que a gente trate de outros assuntos. Mas, assim, espero que vocês realmente tenham gostado, que aquilo que a gente conversou aqui, vocês possam tirar alguma experiência para a vida pessoal de vocês, não é? Enfim, Deus abençoe, deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente só para fechar, né? A gente fala sempre das coisas de Deus, da restauração de Deus. Então, o próximo louvor que a gente vai trazer, né? Tem como título Restauração. Então, que já dá uma deixa nossa aqui para vocês aí que estão assistindo o canal. A restauração da banda Resgate vai estar com vocês. Galera, eu vou aproveitar e fazer um comentário, né, sobre o comentário que o Marlon fez agora. O que é que a gente está fazendo? A gente está tentando se organizar para tentar fazer meio que uma gravação. Não é ao vivo, né? Mas enfim, é todo mundo plugado, entendeu? Tocando junto ao mesmo tempo e tal. Então assim, só qual é a complicação, né? Que é o que a gente sempre conversa nos bastidores. É pegar todo mundo num dia, num horário disponível, entendeu? Para reunir o pessoal. Caso a gente não consiga fazer assim, a gente também já vinha trocando ideias, né? De fazer essa gravação individualmente e depois compilar todo mundo junto, né? E soltar o vídeo aí no canal, beleza? Então assim, pode ser que demore um pouquinho, mas a ideia é realmente a gente fazer todo mundo plugado, né? Tem uma coisa nova aqui, que até então a gente nunca fez dessa forma, né? A gente sempre foi acostumado a tocar junto por aí, culto campal, culto na igreja, essa coisa toda. Mas aqui, devido a essa correria, a gente vai, né, chegando a uma relatividade. Poxa, todo mundo tem trabalho, né? Até os mais jovens, né? Os meninos também, né? Que toca aqui, tem, enfim, tem suas atividades, inclusive na própria igreja local, né? E tal. Mas é isso, viu? Em nome de Jesus, vai dar certo e a gente vai trazer posteriormente isso para vocês. Amém? Amém. Ninguém falou das nossas saídas de banda, né, para tocar nas igrejas, então faz muita coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Muita coisa. Muita história. Mas é isso aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Valeu, Marlon, obrigado mais uma vez. Convite, tamo junto. E haverão outros, né? Show de bola. Mais uma vez, aproveitando aqui, agradecer o Diácono Ron, que está aqui, sempre atrás da câmera, com toda essa parte de captação. Ó, meu cachorro está aqui também, viu? Já deu sinal de vida. Ai, ai. Deus abençoe, gente. Valeu, forte abraço. Tchau. Amém. Glória a Deus.